Nós hoje vamos falar sobre Amós capítulo 4. Eu vou começar com uma pequena introdução a partir do verso 1, depois vamos entrar em outros conceitos, mas lá pela metade para o final você vai ver um conceito muito interessante, diferenciado, que você ainda não ouviu eu falando com vocês. Vamos lá? Amós capítulo 4, a partir do verso 1. Ouçam essa palavra, vocês, vacas de Bazã que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores dele, tragam bebida e vamos beber. Nesse primeiro momento, nós estamos abordando o alvo do profeta. Ele considera que esses nobres, esses reis, esses príncipes, essa nata da sociedade está engordando, está ficando rica, está acumulando bens, está virando uma vaca bem gordinha, né? E esse pessoal é responsável e é esse engordamento, né, essa fartura, essa prosperidade que está fazendo esses nobres ficarem ricos, está sendo em detrimento à opressão do povo, a deixar o povo com fome, oprimido. Sempre o profeta trata da desigualdade social, já conversamos até isso em outras palavras. O profeta está atacando esse povo nobre engordando em detrimento a um povo que está empobrecido. Imagina só, você fala de Deus e diz que Deus vai mandar chuva, Deus vai mandar prosperidade, Deus vai mandar colheitas fartas. E Deus faz isso. Mas por causa de uma administração social, poucas pessoas pegam todos esses recursos enviados por Deus e ficam para si enquanto o povo todo fica pobre. O que você imagina? A terra teve fartura, a terra tem uma produção agrícola enorme, talvez seja o país com mais produção agrícola do mundo, e você vê uma grande porcentagem de pessoas ainda passando fome. Você sabe que eu estou citando as últimas notícias do Brasil. O Brasil é recorde de exportação de comida e ainda assim tem gente passando fome. Como pode? Se Deus abençoa tanto esse país e ainda tem gente passando fome, é sinal de que há um problema, uma desigualdade social ou uma muita acumulação de recursos. Isso não existe só agora, isso existe desde que o mundo é mundo, existe em todos os países e existia na época do profeta, e o profeta estava atacando essa desigualdade. Mas veja, você vê aqui algumas palavras que estão dizendo que eles tragam bebidas e vamos beber, está oprimindo o pobre, oprimindo seus servos, e essa palavra se assemelha muito aquela palavra que eu costumo repetir com vocês sempre. Se você me acompanha, você está cansado de me ouvir falar. É quando Jesus trata dos administradores bons e dos administradores maus. Por quê? Porque eu sou craque em reforçar para você o argumento, a doutrina, o conceito de mordomia cristã. Que significa que você e tudo que Deus lhe deu, você é responsável nessa vida para administrar da melhor forma possível, como se você fosse um mordomo de Cristo, um administrador de Deus, para tratar esses recursos de forma que ele multiplique o reino no meio de nós, que ele traga justiça, que ele traga igualdade, que ele traga honestidade e que você possa depois apresentar esses frutos a Deus de volta, dizendo, olha, o talento que eu recebi, eu multipliquei para 2, multipliquei para 3 e fiz da melhor forma possível. Por isso que você vai ver em Mateus 24, no verso 48, ele falando dos administradores maus. Diz assim, mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor se demora. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. De novo, é como se Jesus estivesse citando muitas passagens proféticas. Os senhores, os responsáveis pelo dinheiro, aqueles que receberam mais recursos, começaram a maltratar os seus conservos, oprimindo o pobre, e depois comiam e bebiam com a sua fartura enquanto os outros passavam fome. Jesus não trata de nobres, nem trata de reis, nem de príncipes, que era o alvo dos profetas. Jesus trata isso de uma forma até mais abrangente, por isso que isso pode ser aplicado na vida da gente.
De maneira que, quando o profeta fala, cuidado com o que Deus colocou na sua mão, para que você não seja um causador de injustiça nessa terra, para que você não fique engordando enquanto as outras pessoas passem fome. Use esses recursos de forma muito boa, para que você só não fique bebendo e engordando, mas saiba dividir, saiba manifestar o reino entre nós, saiba ser um servo bom e fiel. Duas pontuações rápidas. A primeira, de que você percebe que muitas pessoas, por causa do tempo atual, que é um pouco mais progressista, que tem um pouco mais de empatia com a situação dos vulneráveis, que tenta trazer um Jesus mais empático, amoroso e simpático, esquecem de perceber que Jesus tem uma veia muito forte profética que tanto fala contra a desigualdade social, quanto não tem problema de colocar algumas condenações, algumas exigências, de exigir fruto das pessoas. Então, Jesus ele tem esses dois lados. Tanto ele trabalha a autorresponsabilidade, de que você é responsável pela sua multiplicação, pelas coisas que Deus te deu, não terceirize isso, não culpe os outros, não se vitimize, mas ao mesmo tempo ele fala, pois use esse recurso para acabar com a desigualdade social, para acabar com o pobre, para fazer as coisas bens. Eu acho que o evangelho sempre caminha num ponto de equilíbrio entre visões ideológicas. Ele não foi escrito para defender a sua visão ou a defender a visão do outro. Ele contém princípios eternos de Deus. E a gente às vezes coloca Jesus muito como um bonzinho e esquece de perceber Jesus alguém exigente. Essa foi a primeira pontuação. A segunda pontuação, eu quero que você sintonize desde o começo que os profetas, eles vão ser de fato pessoas que falam a um grupo determinado. Eles vão enfrentar a nata de Israel e também vão falar contra o povo. E muitas vezes você vai perceber e vai ver pessoas dizendo, isso é para aquela época, isso é para aquele povo, isso é para aquela circunstância, isso não tem nada a ver com a gente. Mas se eu quiser fazer um exercício grande, eu consigo pegar todos os princípios do passado, pegar texto do Novo Testamento, fazendo associações, dizendo que isso já acontece, isso acontecia antes, isso foi reforçado de outra forma, isso é colocado para todas as pessoas também, isso é um princípio que é geral, não é restrito. Mas eu vou perder tanto tempo fazendo isso para provar para 2 ou 3 que não me interessa falar com eles, que eu perco de conversar com vocês, de falar, olha, tá vendo esse princípio? Vamos ver se dá para aplicar na nossa vida? Então eu prefiro ficar com vocês do que ficar perdendo meu tempo de tentar ficar provando para uma pessoa que nem quer aprender, porque essa pessoa nem quer aprender. Beleza? Vamos ler o restante agora que a gente deixou de ler, pelo menos mais um trechinho, porque depois vem uma outra sequência de texto. Eu quero que você não vá embora desse vídeo, porque a gente ainda vai ver um conceito aqui e depois vamos aprofundar outro aqui maravilhoso. Você vai perder se você for embora. Fique comigo. Se você sair, não tem problema não. Depois você volta e continua assistindo o vídeo. Vamos lá. Amós capítulo 4, no verso 2, de 2 a 5. O Senhor soberano jurou pela sua santidade. Certamente vai chegar o tempo em que serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis, e cada um de vocês sairá pela brecha do muro, e vocês serão atirados na direção de Hermon, declara o Senhor. Pense, tanto Amós tem uma linguagem mais bruta, né? Quanto ele não alivia a mão. Aí olha só o que ele diz, olha. Vão a Betel, ponham-se a pecar, vão a Gigal e pequem mais ainda. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e fiquem proclamando por aí suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que gostam de fazer, declara o Senhor soberano. Aqui novamente nós estamos sendo apresentado aquele conceito que nós vimos lá em Jeremias 44, no primeiro dia dos 40 dias proféticos, e também eu abordei isso naquela série de parábolas para entender a Bíblia, naquela que eu falei sobre a parábola dos lavradores maus. Lá eu abordei esse conceito também. E você vai me perguntar, mas que conceito? Cheguei agora, não estou sabendo. O conceito da paciência de Deus, o tempo da misericórdia, o tempo do arrependimento. O cidadão cometeu o pecado, ou vive cometendo o pecado. E existe o dia do juízo, o dia que Deus vai manifestar sua ira, onde as consequências vão chegar de forma grave, onde Babilônia vai invadir, a Síria vai invadir, onde tudo vai acontecer de ruim. Entre o dia que o cara está cometendo pecado e o dia
que vem a destruição mesmo, o juízo acontecer, existe um período de arrependimento, período da paciência de Deus. Às vezes dura 1 ano, às vezes dura 50 anos, às vezes dura séculos. Essa promessa de que a Babilônia iria vir e iria invadir Jerusalém, por exemplo, é uma promessa que tem séculos. Então, você percebe que o profeta trabalha sempre com juízo futuro, mas na esperança de um arrependimento presente, dizendo: mesmo que vocês estejam cometendo esses pecados, ainda há tempo de vocês se arrependerem e mudarem sua conduta, porque senão no futuro um juízo vai chegar. Nesse sentido, todo escrito profético parece ser só lenhada na cabeça, mas por trás dessa lenhada existe a intenção de causar o arrependimento, trazer a justiça, acabar com a desigualdade, acabar com o oprimido, né, transformar a sociedade. Porque, de fato, falar da condenação não significa que a condenação está acontecendo naquela hora. Significa, meu amigo, preste atenção, mude seu caminhar, esse é um tempo de misericórdia, aproveite esse tempo que as coisas ainda não aconteceram para mudar sua condição. E por isso que o profeta Amós, ele é bruto e ele é irônico. Por isso que ele está dizendo: quer continuar pecando? Fica aí pecando para você ver o que acontece. Continua lá fazendo as coisas que vocês sempre fizeram. E fica aí achando que vocês vão fazer esse sacrifício que vocês estão fazendo, que não serve para nada, é só hipocrisia, igual o povo do Novo Testamento. É só para ficar se amostrando, é só para ficar dizendo que é crente. Vai lá, vai fazer os pecados que vocês estão fazendo, continua tratando o pobre desse jeito, causando desigualdade, enriquecendo à custa dos outros, engordando, fazendo tudo que é injustiça, praticando tudo que é mal, aí vai e pratica um sacrifíciozinho e acha que está bem. Que isso? Se Deus não quer mesmo que vocês transformem a sociedade, em vez de ficar fazendo sacrifício que não serve para nada, mude a condição de vocês. Então ele está fazendo esse jogo de instigar esse sentimento nas pessoas de prestar atenção, né? Vai lá pecar para você ver, dá aquela ameaçada básica, mas o que ele está querendo é chamar a atenção para que as pessoas mudem o seu comportamento. Então preste atenção numa primeira aplicação em tudo que a gente disse aqui. Deus colocou na sua mão responsabilidades e ele espera que você faça, né, o governo disso da melhor forma possível para entregar para ele frutos doces, frutos de multiplicação. Mas pode ser que você esteja causando mal, né? Tratando mal as pessoas, causando desigualdade, não sabendo usufruir bem esses recursos. O profeta diz a você: ainda há tempo de você se arrepender do que você está fazendo. Preste atenção nas suas atitudes. Se você está destruindo sistematicamente os bens que Deus colocou na sua mão, seja financeiro, seja emocional, seja sua igreja, seja sua família, seja seus amigos, seus parentes, seja o que for que Deus colocou na sua mão, se você está destruindo isso sistematicamente, é tempo de você parar de fazer isso, porque o tempo da misericórdia tem um tempo definido. Um dia ele acaba e você vai ver que as atitudes que você está tomando agora vão destruir o que você está fazendo, embora hoje você não perceba, embora hoje você ainda tenha família, ainda tenha emprego, ainda tenha uma condição e acha que está tudo bem porque está dando oferta na igreja. Eu estou parafraseando o profeta. Porque você canta no louvor e dá oferta na igreja e participa do coral, você acha que está bem em oprimir o seu funcionário na sua empresa e acha que está tudo bem para Deus. Mas Deus está contando essas suas ações e está te mostrando que um dia você vai perder seu negócio mesmo dando oferta na igreja. Porque dar oferta na igreja não te protege de estar destruindo sua vida, causando desigualdade social e não administrando bens que ele colocou na sua mão. E eita nós, que o profeta é desse jeito e receba aí. Se foi para você, você segura e diz: vou mudar, não vou fazer isso acontecer. Hoje há uma mudança na minha vida e um arrependimento chegou. Mas o profeta não vem só com palavras. Ele não vem só dizendo que há uma palavra de arrependimento posta diante de vocês. Ele vai revelar que algumas situações e algumas ações estão acontecendo por causa dessas ações do povo. E elas são especiais e diferenciadas. A partir desse momento, quero que você preste muita atenção, que a gente vai entrar num conceito que de repente você nunca pensou na sua vida. Veja só Amós no capítulo 4, no verso 6. Fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor.
Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas a outra não. Uma plantação teve chuva, a outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem. Eu acho que os profetas têm que ser lidos assim, com essa voz mais profética, né? Acho que encaixa mais na boca, por isso que eu não estou conseguindo ler direito. Muitas vezes castiguei o seu jardim e as suas vinhas, castiguei com pragas e ferrugens. Né? Exagerei? Exagerei. Então vamos voltar. Gafanhotos devoram as suas figueiras e as suas oliveiras. E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada. Deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como tição tirado do fogo, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isso com vocês, prepare-se para encontrar-se com seu Deus, ó Israel. Esses textos são fortíssimos, e eu poderia aqui ficar passando pano, né? Tem essa expressão hoje em dia, quando a pessoa só quer falar coisas boas, só passar pano, só para dizer que ele falou isso, mas não era bem assim, ele falou isso, mas quis dizer outra coisa. Eu não quero ficar passando pano para o texto, porque eu sou assim. Eu penso que um pregador, ele tem que ter um conjunto da obra. O que é o conjunto da obra? Ele tem 200 pregações, 300 pregações. No conjunto da obra, ele vai falar todo tipo de texto bíblico. E o conjunto da obra vai trazer uma refeição completa. Mas às vezes, quando ele se aproxima de um texto específico, e aquele texto tem uma função, tem um propósito, e ele quer gerar um sentimento específico em você, se eu chego nesse texto e fico passando pano no texto, colocando outros textos para equalizar, para diluir, para deixar mais tranquilo, eu perco a força do que o texto queria trazer, tanto emocional como conceitual. Porque às vezes o texto ele precisa não só trazer uma iluminação para a mente, mas trazer junto com essa iluminação um conteúdo emocional que é a manteiga que faz o argumento entrar. Então eu não posso tirar essa manteiga. Se o texto quer gerar temor, vamos de temor. Se o texto quer gerar graça, liga a graça no 100. Se o texto quer falar que você é amado por Deus, eu quero que você saia sabendo do amor de Deus, sem ficar pensando mais. Não, é para sair sabendo que Deus me ama. E quando eu quero que você se arrependa, eu quero que você saia dizendo, Deus, eu vou me arrepender. E aí você junta as palavras e dá uma palavra completa. Por isso, eu não vou, segundo eu estou trabalhando com vocês, aliviar o texto, porque hoje ele tem um propósito de trazer para vocês um entendimento, uma correlação, uma relação importante. E o texto está dizendo algo muito especial. Existe uma correlação, se não uma relação direta, entre a condição moral humana, a sua justiça, a sua santidade, a maneira como ele vive essa vida e é um bom administrador de Deus, e as condições naturais e a prosperidade das pessoas com a natureza, com o seu relacionamento com a agrícola, com as chuvas, com a prosperidade, com o crescimento das nações, com os filhos sendo multiplicados, de maneira que, desde Adão, você percebe que a queda do homem no paraíso foi um dos juízos que Adão recebeu, foi a questão de que a natureza ela geraria espinhos, ervas daninhas que iriam dificultar esse homem ganhar o seu pão de cada dia, né, se sustentar. Então, desde o princípio, a primeira condenação é de que o homem deveria capinar, deveria plantar, deveria cuidar dessa natureza para tirar o seu sustento, trabalhar. Mas a natureza militaria contra ele com ervas daninhas e com a sua própria dificuldade. E durante toda a revelação bíblica, tanto nas alianças feitas com o povo de Judá e nos escritos proféticos, você percebe que
se o povo andava em santidade, se o povo trazia justiça, se o povo obedecesse a Deus, Deus trazia chuva, Deus trazia colheitas fartas, Deus reunia o povo na sua terra, Deus protegia, fazia a vinha ficar forte, que nem Isaías 5. Se esse povo se desviasse dos caminhos, se ele começasse a praticar a injustiça, a violência, a maldade, o suborno e o engano, desse vazão à sua cobiça primordial, o seu pecado de Adão. Então também a natureza ia refletir essa condição caída humana. Ela ia começar a não ter mais chuva, ela ia começar a não frutificar, as colheitas seriam menores, os filhos teriam mais pestes, mais doenças, e essa correlação teológica é muito firme, de tal forma que ainda que eu coloque textos para amenizar, ainda que eu pense na situação moderna de ciência e qualquer coisa nesse sentido para dizer que não é mais assim, que o povo não tinha instrução, ainda que eu faça isso, essa correlação fica tão forte na Bíblia que é impossível você desvincular ela. Inclusive, você vai ver no Novo Testamento que Paulo no capítulo, deixa eu ver aqui na minha peça, capítulo 8, ele fala sobre como a natureza foi subjugada ao pecado. Eu vou falar nas minhas palavras, mas o sentido é esse. Quando o homem caiu, também caiu junto com ele a natureza. A natureza não era para ser tão difícil desse jeito, não era para ter tanta morte desse jeito, não era para ter tanto sofrimento desse jeito. A natureza caiu junto com o homem. E ela clama ou espera o dia que essa santidade vai retornar, que esse céu vai retornar, que esse homem vai ser redimido, porque ela vai poder sair dessa escravidão do pecado e se tornar novamente um local próspero como ela sempre foi. Então, esse novo céu e a nova terra que a gente vai ter no final dos tempos. Então, por enquanto, nós vivemos com uma natureza que foi subjugada à queda do homem. E quanto mais esse homem expressa essa queda, tanto mais a natureza reflete essa queda. Por isso que todas as palavras de juízo são acompanhadas de sinais da natureza e nos sinais celestiais. Eu não vou citar muitos textos do Antigo Testamento, mas eu vou, já que nós passamos de Adão para toda a história da Bíblia, para chegar em Romanos, vamos citar, por exemplo, o sermão profético, em Mateus 24. Jesus fala ali, muito claro, vai haver guerras, vai haver mortes, vai haver fome, vai haver terremotos e vai ser abalado as estrelas do céu, cair meteoro, sei lá o quê, e o sol e a lua. Então percebe que nos astros celestes há uma correlação, há uma relação também na fome, nos terremotos e nas mortes e nas guerras. Também você percebe, vamos lá para o final da Bíblia, os 4 cavaleiros do Apocalipse. 3 deles são a peste, a fome e a guerra. Então não há uma maldade, uma corrupção humana surgindo e se tornando altamente social, altamente generalizada, sem que a natureza também não manifeste o problema da falta de comida, das pestes, das dificuldades, das guerras e até sinais que são altamente improváveis, como terremotos e sinais celestes. Você pode estar achando assim, Felipe, mas isso parece um negócio meio tribal, meio da religião antiga, eu não sei se eu consigo acreditar dessa forma, porque me parece muito mais assim uma questão de, olha, vai fazer não, olha aí que Deus vai mandar a fome, vai mandar o devorador. Veja, preste atenção, às vezes você pode estar achando que isso é um conceito primitivo religioso, e de fato parece ser, porque quando a gente tem muita iluminação da ciência, muita compreensão de como as coisas acontecem, os ciclos naturais, a gente começa a desmistificar determinados argumentos. Mas quando você observa os grandes estudiosos, tanto de estudos religiosos, teológicos, quanto até de estudos míticos, de mitos, todos eles dizem uma grande verdade, que os mitos, as histórias bíblicas, as teologias, muitas vezes não são ciência, de verdade não são. Não são feitas para obedecer o método científico, não cabem na nossa lógica moderna. Mas, mesmo que você não acredite nelas como verdade, elas contêm princípios que estão gravados no profundo da alma humana e que se revelaram de um jeito que às vezes não era possível as pessoas escreverem de forma científica, mas escreviam isso como um princípio eterno que acontecia na frente delas.
ou que se voltava a se repetir como um conteúdo humano gravado na alma. E se você prestar atenção, esse conteúdo se repete com outra roupagem, com outro nome, mesmo que sejam nomes científicos. Eu vou te falar um conteúdo moderno que está em todas as televisões, em todos os jornais, e ele é alvo de muita disputa política, por isso, se eu falar aqui, você vai querer acender o seu lado político e vai ficar chateado comigo. Mas veja, pega esse seu lado político, coloca aqui de lado, porque o que eu quero te dizer para vocês não tem intenção política. Eu quero te mostrar a fórmula de Amós com outra roupagem, para que você entenda que como esse conteúdo religioso bíblico, ele é profundo, atinge coisas que a gente não está percebendo, mas ele fala de coisas que até hoje a gente fala, só mudou o nome. Independente se você acredita no que eu vou dizer ou não, ou se você tem uma visão política ou não, a roupagem você consegue perceber que é igual. Presta atenção. Hoje, o que os cientistas, o que muitas pessoas em todas as nações ficam falando? De que, por causa do comportamento predatório humano, do seu consumo desenfreado, porque a gente sabe pela religião que o ser humano tem uma cobiça, uma rebeldia enorme, por isso que ele vive construindo mais celeiros, e ele não para nunca, e aí a ciência traduz isso em comportamento predatório. O ser humano poluiu tanto a terra, extraiu tanto petróleo, jogou tanto gás carbônico no ar e consumiu tantos os recursos naturais, acabou tanto com as florestas, poluiu tantos rios, que nós estamos vendo um desequilíbrio natural que está causando o derretimento das calotas polares, está causando o aumento da temperatura da Terra e a desertificação de terras férteis que vão diminuir o número de comida para toda a população, e isso está causando a própria extinção da raça humana, e nós vamos viver esse planeta sofrendo um imenso apocalipse por causa do comportamento predatório humano que está acontecendo. Não, isso foi a ciência que está dizendo. Agora você pega essa mesma afirmação com uma roupagem religiosa, é a mesma coisa que o Amós está dizendo. Porque o princípio eterno está aqui dentro. Embora você fique tentando dizer que não acredita nesse, mas acredita nesse. O que esse princípio está dizendo é: o comportamento humano está totalmente relacionado ou correlacionado com a condição da natureza. De maneira que, se esse homem mudasse o comportamento, a natureza poderia se recuperar e começar a ser mais benéfica para todos nós. Eu não preciso te convencer mais disso. Está na cara que a gente está falando a mesma coisa. Mas o texto demonstra que mesmo com toda essa correlação, com toda essa manifestação na natureza, o povo não se arrependeu quando disse: e ainda assim vocês não se voltaram para mim. O que nós aprendemos é que essa correlação com a natureza é uma dança. Ou seja, o ser humano está bem, está justo, está fiel, está equilibrado, controlou sua cobiça, a natureza dá frutos, Deus reúne o povo, Deus abençoa, todo mundo está feliz, todo mundo está legal. Mas esses momentos onde há abundância, onde a pressão, deixa de ficar forte sobre nós, onde a gente começa a achar que pode descansar, faz com que as pessoas aliviem na moral, aliviem no comportamento, comecem a gastar mais do que devia, se acostumam a viver tendo muito, e aí começam de novo a oprimir o pobre, a acumular, a fazer coisas erradas, a achar que o que está fazendo errado não causa consequências, e um povo vai se deteriorando, vai se pervertendo. Quando esse povo vai se pervertendo, a natureza começa a sofrer, começa a não ter mais recursos, começa a desigualdade ficar muito grande, as pessoas sofrem peste, doença, dificuldade. Tudo isso vai virando uma pressão sobre o povo para gerar o arrependimento. Então, quando o povo vê: rapaz, precisamos tomar cuidado com isso, precisamos cuidar das pessoas, essa violência está demais, essa peste está atingindo todo mundo, vamos fazer alguma coisa para mudar essa situação, e as pessoas se arrependem, voltam, e aí o tempo de prosperidade, o ciclo da prosperidade começa de novo. Isso é uma dança, uma correlação com o mundo. Você está bem, a natureza está bem, mas você começa a se perverter, a natureza fica ruim, gera pressão, você se arrepende, você volta. Mas o que o texto está dizendo é: assim, e ainda assim, vocês não se voltaram para mim. Então ele está dizendo que no tempo da pressão, no tempo onde houve falta de comida, onde houve peste, onde houve um bocado de coisa, vocês eram para ter se arrependido, para que esse pêndulo voltasse
para os dias bons. Acontece que veio o pêndulo da pressão e vocês não se arrependeram. E isso está causando um grande juízo ali na frente. Essa a argumentação. E o que vai acontecer? O exército da Síria vai invadir Samaria e vai destruir o reino do norte, que era Israel. Vocês se lembram na Bíblia que, em determinado momento, Israel foi dividido em reino do sul, onde tinha Jerusalém e Judá, e reino do norte, onde tinha as 10 tribos restantes, que ali ficou muito pervertido, muita idolatria, mudaram os deuses, mudaram os sacerdotes, se corromperam demais. Veio o Império Assírio, destruiu todo mundo, e era isso que estava sendo profetizado. Olha, a gente está vivendo uma pressão absurda, que está se manifestando na natureza, está todos os sinais aparecendo, e vocês não estão se arrependendo, então o tempo do arrependimento vai terminar, e vocês vão sofrer muito. Bom, por uma última reflexão que a gente pode fazer aqui, eu quero que você me escute com atenção, porque isso é palavra para você. Pode ser que você viveu dias bons e afrouxou as rédeas, começou a fazer coisas que não deveria fazer e estendeu achando que não havia problema. Mas de repente vem um período na sua vida onde seu dinheiro secou, suas oportunidades diminuíram, você teve uma crise tremenda familiar, você está tendo diminuição em todos os fatores. Isso é uma pressão. Essa pressão diz, cara, você precisa correr atrás, você precisa sair, você precisa resolver sua vida, você precisa parar com isso, você precisa parar de se autodestruir, você precisa se levantar, você precisa fazer as coisas. A pressão urge um arrependimento para você agora. Agora o que eu estou trazendo para você é que se ainda assim você não tomar as atitudes certas, aí você vai quebrar de vez. Porque nesse momento pode ser que você fique terceirizando a culpa. Não, o problema foi o governo, o problema foi minha mãe, o problema é fulano, eu sou vítima, não vou fazer nada, me acudam, a culpa é de vocês, resolvam aí. E você não toma as suas devidas autorreflexões. E se você não fizer isso na hora que vem a pressão, você não vai fazer mais. E o que vai acontecer? Você vai quebrar. Então, antes de quebrar, aproveite o tempo do arrependimento. Tome as devidas providências, que esse pêndulo, que está indo aí para o momento do juízo, ele volta para o dia da misericórdia, volta para o dia da bonança, e quando você estiver no bem bom, não seja como as vacas de Bazã, gordinha e causando desigualdade social. Saiba administrar seus bens, de maneira que quando Deus voltar, ele diga, servo bom e fiel. Bendito seja você, entre aqui, fique aqui na casa do nosso Pai junto com a gente, com a galera do bem. Seja uma pessoa legal, seja uma pessoa do bem. Veja, eu vou terminar novamente o nosso ensino com uma oração, mas hoje eu decidi fazer diferente. Hoje eu estou trazendo a oração de um salmo. Eu vou botar uma música, eu vou ler esse salmo com você e que esse salmo seja a sua oração. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa e purifica-me de meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tem razões em me condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses de tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Livra-me da culpa e dos crimes de sangue, ó Deus, Deus de minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor,
Dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu te daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Esse salmo nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra possa dar muitos frutos no seu coração. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de voltar aqui amanhã para ver o nosso novo texto profético. Antes de eu ir embora, se o irmão quiser me dar uma oferta para ajudar nos meus recursos aqui, para me sustentar no canal, não se acanhe, faça pelo pr.felipeseabra@gmail.com. É o Pix, pr.felipeseabra@gmail.com. Muito obrigado pela sua presença. Compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer bem esse ensino, esse conteúdo, e até o próximo vídeo. Até mais.